Queria que a Juliane explorasse um pouco mais o que ela disse na abertura. Como eu disse na abertura... Por que você acha que isso está acontecendo? Porque eu não vivi isso, vocês são muito mais jovens. Eu não conheci esse tipo de abordagem. Não existia. Tem um incentivo da mídia para que as crianças se sexualizem cada vez mais precocemente. Por quê? Quanto mais cedo você é sexualizado ali, com seus 10, 11 anos, o seu desenvolvimento intelectual, a energia que iria para o seu desenvolvimento intelectual, ela trava ali e ela vai desenvolver outras coisas, como por exemplo, as glândulas sexuais e outras regiões, enfim, daquela criança. Ou seja, em vez dela estudar e ser uma pessoa com um desenvolvimento intelectual bom, enfim, que consiga aprender, ela para o aprendizado dela naquele ponto e ela vai ter dificuldade de cognição, de aprendizado para o resto da vida. Talvez por isso essa geração ela está sendo intelectualmente inferior à geração dos pais. E nessa geração isso tem se acentuado. Isso. Por quê? Tem conteúdo de sexualização, tinha na minha época, nas novelas. As novelas não é coisa para ser assistida por criança. Eu assistia porque minha bisavó colocava. Agora tem conteúdo de sexualização de manhãzinha, no lugar do desenho ou no próprio desenho. Quem não lembra aí do Clube da Anitinha? A Anitta não é conteúdo para criança. E tem muita criança sendo influenciada pela Anitta. A Anitta, tudo ali é sobre sexo. A criança não entende, acha que aquilo ali é uma dancinha, uma coisinha legal, mas até o movimento dessa dança, do funk, está estimulando as glândulas sexuais. Aí acontece um caso como aquele da menina de 11 anos que fez o aborto, enfim, engravidou aos 11 anos. Por que será? Todo mundo foi em cima da questão do aborto, mas por que aquela menina engravidou aos 11 anos? Por que ela tinha um namorado aos 11 anos? Por que ela estava pensando em sexo? Quando ela deveria estar pensando em estudar, em brincar e se desenvolver. Esse aqui é o ponto. Porque o tempo todo você liga a televisão, lá está uma sexualização infantil, ou, enfim, a Anitta num programa XYZ, ou alguém, né, parecido com ela. É o tempo todo. Aí você sai de casa, leva a criança, aí não tem como controlar, mas na esquina de casa está lá tocando funk. E a criança é influenciada por aquilo o tempo todo. Então, a nossa sociedade, ela está muito sexualizada. E essa questão desse foco que a nossa sociedade colocou na sexualização também é porque o ser humano acaba ficando movido pelas suas paixões. E a pessoa que é movida pelas suas paixões, ela vira um escravo das paixões. Quem sabe controlar isso, o psicológico dessa pessoa, vai saber, por exemplo, colocar uma coisinha super subliminar num produto, seja lá uma calça jeans, coloca um negocinho lá e aí eu compro uma calça jeans porque tem um conteúdo que afetou o meu inconsciente e me levou a comprar aquilo. Perfeito. Bárbara, queria te ouvir. Então, eu sou mãe de uma adolescente de 16 anos. Então, esse assunto, para mim, ele é muito caro. Porque a gente sempre conversa sobre isso aqui em casa, porque eu sei que inevitavelmente essa hora vai chegar aqui. Eu não acredito que a conversa sobre a sexualização do adolescente ou da criança seja de uma escola, por exemplo, porque é um assunto muito delicado. Cada criança é de um jeito e a cabecinha deles ainda está em formação. Ninguém melhor que os pais, que têm o dever de acompanhar os seus filhos no que eles estão fazendo para poder guiar os seus filhos dentro desse mundo que mais cedo ou mais tarde vai se apresentar. Uma coisa que eu falo muito aqui para minha filha, a gente, é claro, tá com medo, né, 16 anos, a gente já fica, ai meu Deus, quando vai ser? Tá chegando. Eu falo com ela, falei, filha, a hora que for é essa, mas você tem que ter consciência de uma coisa, que na primeira vez, no dia que você arrumar um namorado, acabou. Você nunca mais vai ficar sem namorado. A sua vida vai começar, uma parte dela, a ser direcionada para esse lado social. Então, é uma coisa que ela vai começar a sentir falta. Ela nunca teve. Do momento que ela tem,
E ela vê o quanto é bom, porque é gostoso namorar, gente. É muito gostoso, nós sabemos disso. Então, ela vai sentir falta e uma parte muito importante da vida dela será direcionada para isso. E me preocupa muito com o tipo de influência. E aqui, olha, veja bem, aqui eu nem estou falando de uma criança, porque 16 anos não é mais uma criança. Mas aqui eu estou falando das influências que ela sofre e sofreu ao longo de todo o crescimento dela e que nós acompanhamos muito de perto como pais. E de ver toda a dificuldade, não é toda criança que consegue chegar para o seu pai, para sua mãe e contar exatamente o que está acontecendo na vida dela. Então ali entra diretamente a função pai, mãe, de sentar, conversar, dar abertura, instruir, porque eu acho que a conversa em casa, o seio familiar e a abertura de diálogo é uma das coisas, para mim, é a coisa mais importante para você poder proteger os seus filhos de todo o mal que eles estão expostos, como, por exemplo, músicas que são altamente pornográficas, como gestos, como pessoas. Então, isso tudo você ensina dentro de casa. Eu bato muito nessa parte, que a responsabilidade dos filhos é do pai e da mãe. Então, por favor, papai e mamãe que estiver me escutando aqui, dá uma olhadinha no celular do seu filho, vê o que ele está vendo, com quem que ele está conversando, o que ele anda compartilhando, porque isso não é só uma missão, esse é o seu trabalho, e isso é muito importante. Fabi. Concordo que o nosso papel é fundamental na criação dos filhos e concordo também com a Ju que existe um viés muito negativo dos veículos de comunicação para a erotização das nossas crianças. Também tenho 2 filhos pequenos, eles não têm 16 anos, têm 5 e 2, e eu consumo o que eles consomem na TV também. Ao mesmo tempo, eu vejo que da minha infância para os dias de hoje, eu vejo que houve uma evolução nos desenhos. Porque na minha época, eu que, enfim, consumia Disney, consumo até hoje com os meus filhos, eu vejo que os heróis mudaram. Antes você tinha as mulheres que estavam esperando um príncipe encantado, todas elas absolutamente sensualizadas, com a cintura fina, com busto grande, com o rosto angelical, magras. E se você pega um exemplo da Ariel, da Mermaid, da sereia, a bruxa era a gordinha, a de cabelo curto, mais masculinizada. Então, ali por si só, você está estabelecendo aí padrão de beleza e de estética, que é um problema que a gente tem hoje também, do quanto as nossas gerações foram também, de alguma maneira, infantilizadas, de alguma maneira, o quanto essas pessoas ficam deprimidas, querendo se encaixar nesse estereotipo que elas não pertencem. Mas eu vejo que mudou. Hoje, os personagens, as heroínas de hoje, não necessariamente são aquelas heroínas sexualizadas e que dependem de um homem. Eu vejo que a Disney, por exemplo, teve aí uma evolução do que era antes um símbolo de uma heroína e o que é hoje. Não sei se a Ju concorda, eu gostaria de ouvir a opinião dela, mas eu acho que houve uma evolução e eu fico feliz por isso. É claro que existe ainda uma erotização, é claro que é isso que dá audiência, mas não é um fenômeno só brasileiro. Vamos pegar a Itália, por exemplo, o Berlusconi, sendo dono aí de 4 dos 7 veículos italianos, e obviamente ele se tornando primeiro-ministro pelos 9 anos, ele tinha aí não só a Mediaset, mas a Rai também, tem toda uma geração que foi criada consumindo mulheres asvelinas, né? Que eram as paquitas, as chacretes. Então você cresce achando que aquilo é um modelo de referência. E isso também foi perpetuado. Hoje a gente tem a Anitta. Então muito se comemorou, muitas pessoas debateram aí ela ter chegado no primeiro lugar no Spotify. Eu gosto do trabalho dela, mas ao mesmo tempo não acho que isso é um modelo de referência para se eu tivesse filha. Eu acho que, sim, a mulher ser independente, a mulher buscar o seu dinheiro, a mulher querer estudar, se capacitar. Mas você objetificar o corpo e usar esse como seu meio para você conseguir ter seu recurso, sua independência financeira, para mim isso não é modelo de referência. Que é o que eu tento fazer através do Mulheres Positivas. Trazer outros modelos de referência. Mulheres que não sejam só as dançarinas e as atrizes e as blogueiras. Nada contra. Eu sou fã dessas profissões. Mas existem outras profissões também que devem ser aplaudidas.
Só para finalizar minha fala, eu tenho uma grande mentora, ela se chama Sandra Boccia, e ela fez uma pesquisa em presidiários, em penitenciárias brasileiras. Ela conversava com essas mulheres, com as detentas, para entender o porquê que essas mulheres foram para a vida do crime e não optaram por uma vida digna, uma vida de trabalho, uma vida onde elas pudessem, elas mesmas ganhar sua independência financeira. E o que foi concluído aí é que faltava um modelo de referência. Porque quando ela lia revistas e assistia a TV, a mulher de sucesso era a atriz, é a modelo. E como ela achava que estava longe demais para chegar até ela optava para o crime. Por isso que, através do meu trabalho, inclusive aqui na Jovem Pan, eu tento expor novos modelos de referência. A médica, a advogada, a enfermeira, essas mulheres que elas precisam ser aplaudidas. E por muitos anos elas são invisíveis. Elas acabam não tendo participação nos veículos de comunicação. Zoe. O caminho do crime é o mais fácil, Augusto. Eu conheço muita gente que saiu da favela e hoje é formado, é investidor, dá aulas online sobre investimento e tá milionário. Então, essa justificativa de que não tinha referência, para mim é uma balela. Desculpa, Fabi, mas é balela, porque tem muita gente que também não teve referência na sua vida e é o único da sua família que estudou e é alguém na vida. É muito fácil você terceirizar a culpa e jogar a culpa da sua incompetência ou da sua falta de vontade de fazer alguma coisa de fato para salvar a tua vida no colo de outra pessoa. Agora, eu queria fazer um gancho na fala da Bárbara em relação aos pais, né? Os pais têm uma grande importância na vida das crianças. Ok, pode ser a Disney está mudando, ideologia de gênero, a gente está vendo aí, menina que beija menina, menino que beija menino, estão colocando isso como padrão aí e que sim, infelizmente, confunde a cabeça da criança. Quando você cresce, você tem a sua liberdade de escolher se você gosta de menina ou se você gosta de menino. Agora, ideologia de gênero, confundir a cabeça da criança de que todo mundo nasce igual e não, o menino não é o que tem piu-piu e a menina é outra que tem outra coisinha, faz um bug na cabeça da criança. Então, cabe aos pais ver o que seus filhos estão assistindo. É errado, essa sexualização até em videogame é errado. Agora, você é pai, você é mãe, você manda na sua casa. Você manda se seu filho pode assistir ou não. E se quiser assistir, quer sair da sua casa e se sustente. Isso é discutido em associações de pais e mestres, esses problemas ou não? Eu acho que não. O meu pai é professor. Na escola dele ninguém discute isso. E caberia a quem mudar esse quadro aí? Aos pais. Aos pais. Aos pais. Depende dos pais. Então, educação tem que ser coisa dos pais. Um comentário aqui, nada formal, é só que essa percepção realmente está mudando, Zoe, como você disse, isso está acontecendo realmente, porque nós viemos de um pico para um outro pico, então esses picos vão atingindo nós, adultos, de formas inesperadas. Eu tenho um amigo muito querido, chama Eduardo, a gente é ideologicamente oposto, e eu perguntei para ele recentemente, ele é pai de uma menininha de 5 anos, a idade do meu filho, eu perguntei para ele recentemente, eu falei assim, mas e aí, Eduardo? Como é que vai ser quando a sua filha crescer e ela tiver adolescente, chegar para você e falar, pai, me chame de menine, agora eu sou menine. Ele olhou para mim, sério, e falou assim, pois aqui na minha casa está decretado que até os 18 anos você não é menina, você não é menino, você não é menine, você é estudante. Falei, vou adotar pra vida. É isso, falta limites, impor limites a essa geração.